Beleza? Beleza. O problema é que eu sou feio, né, cara? Não é nada, mano. Galãzão. Somos galãs feios. Bora. É isso aí. Não é verdade? Massa, vamos aí. E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Grassi. Começando o segundo episódio do Luthier Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber o Clodoaldo Pirajá, grande construtor de violões, né? A gente vai falar um pouquinho da história dele. Antes de começar nosso papo aqui, eu queria agradecer o apoio da Garage Music. A Garage Music é uma empresa que vende componentes para guitarra, potenciômetros, fita de cobre. Então eu vou deixar tudo na descrição aí para vocês conhecerem. Agradecer também ao apoio da Guitar Kit, que é a minha marca. A gente faz esses dispensers, esses porta-treco, porta-palheta, porta-parafuso. E tá começando com várias coisas, na verdade, né? É uma marca de acessórios para músicos e para luthier também. Então, algumas ferramentas que eu uso ali no dia a dia, a gente vai fazer em impressão 3D, em corte a laser. Vou querer. É só se escolher aí, cara. A guitarra que você quiser, você pode pegar. Ó, tem também esses porta-paleta, chaveirinho pra você andar na chave do carro. Separadorzinho de corda, ó, pra você fazer o nut ali, manja. É. Feito com super carinho. Olha, cara. E caixa fica firme pra caramba, nossa, assim. Adorei. Agora que você tá virando luthier de guitarra também, fazendo guitarra, ó, extratinho. Vamos contar a história já. É isso aí. Maravilha. Então, Clodoaldo, primeira pergunta, cara, que eu faço pra todo mundo é: qual a sua primeira lembrança com a música, velho? Ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer você. Eu que agradeço, cara, ô louco. Super Luthier, Grassi. Eu acompanho você, acompanho o seu canal, né? E as dicas que você dá lá, sinceramente, eu já usei. Ô louco, uma honra, cara. Que é isso? E, assim, é um grande luthier, é uma honra estar aqui. E graças a Deus, eu já falei em outro podcast, assim, que Sorocaba virou uma referência. Com certeza. De bons luthieres, assim, né? Uhum. E com certeza você tá lá em cima. Ô louco, que é isso. Obrigado. Não, louco, você é uma inspiração, né? O Clodoaldo é luthier das antigas aí, né, cara? Ele sempre foi a referência aqui na Sorocaba, região, né? E obrigado por estar aqui, cara. Poxa, eu que agradeço. Por participar aí. Valeu. Ó, como a minha primeira lembrança com música, aí assim, eu tenho ela bem forte, assim. Os meus pais, eles compraram um disco, né? Bolachão, assim. Sim. Do Dilermando Reis. Ah. Gotas de Lágrimas. Sim. Né? E assim, eles colocaram o disco naquele, acho que 3 em 1, Univox. Sim. E eu ouvi aquilo, Grassi, aquilo pra mim foi uma coisa de louco, assim, eu fechava o olho assim e vinha aquelas cores assim, aquelas notas que o Dilermando tocava, né, daquele jeito dele especial, com corda de aço, né? Sim. Aí eu ouvi aquilo assim e ficava, meu Deus, como ele faz isso, né? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas você já tinha contato com instrumentos? Você já tinha pegado? Zero, só de ouvir. Zero. Assim. Não, mas assim, aquilo explodiu, sabe? Foi fantástico, uma sensação única, né? E eu gostava de apagar a luz e ficava assim... Ah, que legal. Deitado no sofá, assim, deitava assim, ouvia, falava, meu Deus, que coisa linda, né? Foi o primeiro contato. Sim. Mas só que os meus pais, eles compraram esse disco pela indicação do meu tio. Meu tio, ele é vivo, né? Ele chama Antônio. E ele tocava um pouco assim de ouvido. E aí que eu falei, mas peraí, mas ele toca? Meu pai, não, ele toca um pouco. Aí eu fui atrás. Sim. Aí ele tocava um pouquinho, assim, na orelhada. Sim. Você está falando na orelhada? Na orelhada. Isso. E aí eu ficava assim, em frente... Ele tocando assim, eu ficava sentado em frente, eu vendo aqueles movimentos, eu tentava memorizar. Sim. Mas, assim, porque eu não tenho, assim, eu não estudo, assim, eu consigo ler alguma coisa. Hoje eu leio um pouquinho, não leio muito bem, não, né? Você já lê bem e tal. Eu não tenho essa leitura, assim, é mais ou menos a cifra, assim, né? Então eu olhava, eu queria decorar os movimentos que ele fazia, assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13. 13, tá. Acho que 12. E ficava assim, ó, maravilhado. Falava, meu Deus, e agora? Eu quero aprender. E eu pegava um pouquinho ali, aqui. E depois disso, eu entrei, acho que com 14.
tava naquela luta de aprender, eu emprestava o violão do meu tio e tal, tentava e tal, não conseguia muito bem não, mas no Senai, que eu fiz o Senai, né, Uhum. e ali teve uma outra influência bem forte, porque tinha um violão lá, né, Uhum. e um pessoal tocava, Tá. né, mas só que era difícil chegar no pessoal que tocava, porque lá no Senai era dividido assim, primeiro termo, você fez Senai ou não? Não fiz. Não, primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Aham. Então tinha uma rivalidade assim Tá. entre esses termos aí, né? Quarto termo mandava em todos, né? Sim, sim. E quem pegava o violão era quarto termo. Tá. Aí eu ficava assim meio de longe assim, ouvindo assim, falava: "Meu Deus, que fantástico". Na época estourou, acho que aquela música da banda Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore, Tá. Mármore, né? Acho que é uma Sim, sim. versão, não sei. Aham. Eu ficava assim, ó, nossa, que fantástico. Aí misturou um pouco de música, vamos dizer assim, o Dilermando, ele também tocava música clássica, né? As Sim. pessoas não conhecem Dilermando Reis como um violonista popular. Popular, é. Mas ele não era só popular. Ele Uhum. tocava um corda de aço, sim. Sim. Mas ele tinha formação clássica. Ah, tá. E aí eu misturei um pouco, assim, dessas músicas do que estava acontecendo na época, RPM, Nenhum de Uhum. Nós. O que mais que tinha na época? Tinha muita banda, Legião Urbana. Uhum. O que era mais fácil de tocar, você pega aquelas cifras e vai tocando, né? Sim, sim. Porque Dilermando era inacessível, não tinha como, era muito difícil. Muito difícil, né, Muito cara? difícil. E a primeira coisa que eu aprendi, o primeiro contato foi com o disco, foi com o Dilermando Reis, Uhum. e realmente ele é a minha maior referência até Sim, hoje. Sim. Claro que depois você conhece muita coisa, Aham. né? De violão clássico, Sor, grandes compositores, Uhum. assim, né? Mas, assim, mesmo sabendo que Dilermando, assim, nunca foi assim, considerado violonista clássico, assim, tudo, eu considero. Aham. E minha maior referência realmente Sim, o sim. Dilermando, né? Tecnicamente, Nossa, musicalmente, né? sim, eu sempre, nossa, e eu tenho muito disco bolachão assim, Aham. dele, assim, e eu ouço ainda, mesmo Polivox que eu ouvia É o mesmo, cara? mesmo. Que legal. Que legal. É o mesmo, e eu ouço, é muito Aham. bacana, sabe? Sim. E só que daí, posso continuar falando? Vai, cara, fica à vontade. Bom, depois disso, com 15 anos, eu ganhei meu primeiro violão. Aham. Era um Giannini, Seresta, Seresta. corda de aço, você acredita? É mesmo? Corda de aço, ele foi feito para aço. Tá. Aquele Seresta, aquela série, né, Aham. daqueles violões. Porque eu acho que depois eu vi Seresta de nylon também. Sim, sim. Mas aquele foi feito para aço. Uhum. Tem até hoje esse violão. Uhum. E eu fiquei tocando, queria aprender e tal, não conseguia, não achava professor. E eu queria Dilermando Reis. Sim. Tava louco para aprender. Caramba. Foi paixão mesmo, né, Paixão, cara? paixão. E vai ser vitalício isso, com certeza. Sim. E eu fui procurar um professor Uhum. para me ensinar. Fui no Conservatório Julião. Sim, estudei lá Julião. também. Você estudou? João Batista Julião. João Batista Julião. Aham. O professor de lá é o... Meu Deus, me fugiu o nome Cara, agora. eu não vou lembrar, cara. Poxa vida. Não é... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar e vou falar Sim, já. sim. Mas ele... E eu falei, olha, eu queria aprender, mas eu não queria... Olha a loucura, aqui sabe que a gente quer atalho, né? Aham. Falei, não quero aprender partitura, eu quero aprender mais fácil, mais Aham. rápido. Ele falou Quero assim, sair tocando já. Isso. Ele falou assim, olha, aqui não vai ser, você não vai conseguir, porque aqui você vai ter que estudar, tem que fazer as leituras e tal. Uhum. Então eu vou indicar um professor chamado Paulo Medeiros, Tá. Paulinho. Você vai lá e tal, na época eu acho que ficava em frente ao Mercado Municipal. Tá. Era um predinho que tinha assim, perto de um açougue. Não sei se acho que não tem nem mais açougue ali. Aham, aham. Era em cima, assim. Aí eu fui lá, rapaz. Dei com a cara na porta, porque ele já tinha mudado, Tá. fechado. E eu, ai, meu Deus, não acredito. E agora? Aham. Eu fiquei assim, mas eu tava assim, eu queria muito. E eu fui perguntando assim, sala por sala. Aham. Vocês conhecem? Sabe por onde que ele foi e tal? E aí ele tinha mudado mesmo pra Rua 15. Tá. Em frente onde que era o banco Caixa Econômica, eu acho. Uhum. Em frente ali. Sim, sim. Aí eu subi, cheguei lá. Quando eu cheguei, Grace, olha a loucura. Na hora que eu ia bater na porta, eu ouvi ele tocando a música de
que da interpretação... Não era do Dilermando Reis, mas o Dilermando Reis tocava, né? Aham. Se eu não me engano, era Sons de Carrilhões. Sons de Carrilhões, é. Ele é sexta ré e tal, Uhum. ali, né? Aí eu ouvi ele tocando. Aí eu... É aqui mesmo. Você acredita que eu não bati na porta? Fiquei Sério? parado assim, ó, ouvindo. Fiquei ouvindo assim, eu falei, não, pera um pouco, peraí, meu Deus do céu. Aham. Aí fiquei ouvindo. Aí não, quando ele acabou de tocar, aí eu bati. Tá. Aí ele me atendeu muito bem. E ali eu fiz aula com ele durante 5 anos e meio. Caramba. E só nos carimbinhos, assim. Tá. Ele me ensinando, Putz. rapaz. Puxa vida. Depois que eu fui querer aprender um pouquinho da leitura, Aham. aí meio que, assim, parei, sabe? Sim. Eu aprendi bastante com ele. Ele tirava da partitura, Uhum. fazia cifra. Quem vê tocando, às vezes... Hoje não que eu tô tocando muito mal, mas o movimento que é feito, tudo parece que eu sei ler, mas eu não sei. Mas é porque ele passava para mim, né? Uhum. E durante 5 anos e meio a gente fez uma amizade assim, maravilhosa. Hoje eu não tenho mais contato, né? Porque eu Uhum. parei, né, de fazer aula, tudo, né? Mas ele é meu professor, assim, que eu tenho, assim, carrego comigo no coração, Sim, assim. sim. Tá vivo, tudo, Aham. toca muito bem. E através dele, Graça, que depois eu conheci o jazz, Ah, legal. que eu sei que você toca muito, né? Eu conheci Joe Pass. Sim. Cara, Ah, cê maravilhoso, né? outro cara tocando em bloco, essas coisas, né? Cara, ele tocando sozinho é demais, né, Meu mano? irmão, sabe aquele disco, sabe o que ele tinha lá? Ele tinha aquela fita cassete. Tá. Aí ele mostrou pra mim, olha, ouça isso aqui, ele me emprestou. Chamado Virtuoso, né? Virtuoso. Poxa, É o disco que ele faz Virtuoso. solo, né? Se eu não me engano. Meu Deus. Aham. Aquilo eu chapei. É maravilhoso. Né? Chapei. Aham. Mas não é pra mim. Não é pra mim. Assim, eu já sei que não ia conseguir. Mas aí eu comecei a ouvir muito jazz. Uhum. Montgomery também. Sim. O Joe Pass, Montgomery. Tem aquele Herbie Ellis. Herbie Ellis. Eu via Herbie Ellis. Se não me engano, Herbie Ellis tocava até um pouco de sweep. Que fazia umas Aham. coisinhas Sim, assim, sim. diferentes. Eu falava, caramba. Aham. Aí você não acredita. Já te conto. Tem o Herbie Ellis e tem aquele outro que tocava com o Herbie Ellis, que eles faziam até show junto, que eu já esqueci o nome dele, rapaz. Tocavam Tem o Jim Hall, tem o... no Jim Hall, sei quem é, mas não era Jim Uhum. Hall. Ah, eu vou lembrar, depois eu te falo também. Sim. Mas ele fazia sweep, né? Uhum. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas pera um pouco. Deixa eu ver, eu acho que já tem um brasileiro fazendo isso. Pera um Aham. pouco. Aí eu coloquei o disco do Dilermando Reis. Tá. Aí ele tocou uma música, tocava uma música, eu acho que chama Volve Volve, se eu não me engano. Uhum. Ou Coral, acho que é Coral del Norte, uma coisa assim. Coral del Norte. Uhum. Ele fazia uns sweeps, assim, já É nos mesmo, anos cara? 60, 70, assim, no violão, né? De paleta? Não, De não era dedo? paleta, dedo. Tá, Ele meio fazia nos arpejado, arpe- assim. Isso, Tá. em Lá menor, assim, e tal. Eu Aham. falava, meu, aí, ó, o cara já fazia sweep Sim. aqui, ó, e ninguém falava nada. Aham. Aham. Porque aí na guitarra mesmo, rock, assim, eu via, realmente, fiquei familiarizado com sweep, com... Malmsteen. Não é Malmsteen, foi Malmsteen com Gambale? Gambale. Uhum. Nossa, tô esquecendo todos os nomes hoje, velho. Tô nervoso, hein? Imagine, cara, que é isso. Frank Gambale, é Frank isso. Gambale, né? Ele foi referência de sweeping, assim, né? Aham. De paletada, assim. E aí, depois, assim... Aí, eu comecei a ouvir guitarra, né? Uhum. E pro mundo da guitarra também. E meu professor de violão ficou meio magoadão, né? Verdade. Ele, ô, tá na hora de você parar de fazer aula. Já viu um professor mandar o aluno Ô, louco, fazer cara. aula? Tá me traindo, ouvindo coisas... Isso mesmo. Ô, louco. Daí eu falei, não, Paulo, vou voltar. Aham. Daí eu voltei, acho que fiz mais 1 ano e meio, 1 ano Tá. e pouco. E aí parei definitivamente. Parei. Hoje eu não volto mais, é difícil. Você chegou a tocar, assim, como músico, trabalhar como músico também? Eu tive uma banda. Ah. A banda não era minha, né? Era... Eu sei que você toca rock bem pra caramba, bicho. Coitado de mim. É, eu já vi você tocando uns metal, assim, uns Malmsteen, uns arpejos. Eu parei, porque, na verdade, assim, a gente vai estudando os movimentos, né? Uhum, Vai estudando. Eu tive uma banda, essa banda chamada Lado Moral. Tá. Isso Isso que eu já ouvi falar dessa Lado banda. Moral, né? Aham. Passou muito músico pela banda, assim, uma Uhum. banda legal, música Sim. própria do Leandro, né? Uhum. E até mandar um abraço pro Leandro aí, Leandro. Aí. E, poxa vida, tinha
tudo para arrebentar. E a banda é boa mesmo, Aham. legal. Mas, assim, não deu certo, assim. Sim. Poxa, infelizmente. Não é que não deu certo, deu certo. Uhum. Deu certo. É que, assim, a gente pensa que só fazendo sucesso que vai dar certo. Né? Não, deu certo, sim. Tinha até uma turminha que seguia a banda. Uhum. Foi um momento que foi bem legal. Sim. Foi bem, gostei bastante. Mas aí, Graça, por exemplo, quando eu voltei a estudar violão, eu tinha parado, né, para guitarra, voltei no violão e eu falei, não, agora eu quero um violão de luthier. Tá. Aí eu peguei o violão, eu encomendei um violão com um luthier chamado Luiz Carlos Pepinelli. Pepinelli. E eu não sei se ele mora em Utinga ainda, era Utinga o lugar que ele morava. Uhum. Graça, ali, rapaz, de Sorocaba a Utinga, Longe. de ônibus. Eu era molecão, pegamos metrô, trem, ônibus, metrô, trem, até chegar lá. Caramba. E eu lembro que um pouco antes de eu chegar ali, eu tinha saído o Jair Rodrigues da casa dele, tinha encomendado um violão. Caramba. Muito legal. E Ele faz guitarra também ou não? não, só né? violão. Só violão, tá. E violão, ele fez violão de aço, acho que com o filho dele agora, mas é viola e violão. Tá. Eu acho que até mais viola que ele é famoso, assim, sabe? Uhum. É mais conhecido, mas os violões dele são maravilhosos. Puta acabamento refinadíssimo. Uhum. E eu comprei, só que, assim, na época eu fiz um violão Cutaway. Tá. E eu quis Cutaway e ainda quis ser eletrificado. Cara do céu. Tá. Que arrependimento. Não Sim. porque o trabalho não tenha ficado legal. Ficou massa. Uhum. Só que a escolha não foi boa. Tá. Eu queria um violão clássico, né? Era pra ser clássico. Eu tenho Sim. até ele hoje esse violão. Acho que de 98 o violão. Aham. E jacarandá baiano, tudo, sabe? Baita violão. Só que se fosse violão clássico, assim, pra mim já seria mais legal, sabe? Sim. Era moleque, eu queria tocar, já plugar, já sair Tava naquela tocando. transição ali, Isso. Hoje, assim, tem cliente que encomenda violão, né? E fala assim, olha, eu tô pensando num captador e tal. Fala assim, não, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. né? Aham. Você encomenda um violão de luthier, assim, de nylon ainda, né? Vai furar o instrumento. Nossa, você fica fazendo violão há 1 mês e meio lá. Sim. É uma heresia. Fura, fala assim, não, compra um violão um pouco mais em conta, né? Ou um violão que já vem assim e leva pro luthier regular, né? E perde muito o som, cara? Colocar um pré num... Não é que perde, Graça, é assim, primeiro que furar o violão já fica muito louco. Já, Sim, né? sim. Mas Seu filho, né? o captador de nylon é uma coisa muito mal resolvida ainda. Tá. Não é bem resolvido o negócio. Você pode pegar o melhor, assim. Não vou falar marca para não, né, não complicar, mas você vai pegar, assim... ele começa a ficar bom acima de R$2.000 em média. De 2.000 até R$5.000 tem sistema de captação de nylon. Não fica bom. Tá. Não fica Nenhum bom. que você... Não fica. Você pode perguntar para qualquer músico, assim. Penese, Diamandú. Ele vive, fura violão, mas você vai ver ele tá tocando com microfone. Tá. Ou você tá com... Mesmo no palco. Ou você tá plugado e tem microfone também. Tá. Microfone é o que resolve. Isso aqui é o que há, né? né? Pra nylon, pra aço não. Pra aço resolve. Sim. Tem cada sistema aí da Taylor, acho que Steves, uma coisa assim. Tem cada sistema maravilhoso. Do Tom Emanuel, que é o Mayton. É isso? Mayton. O sistema dele, nossa, é próprio, né, cara, da marca, maravilhoso. Né? Agora, de nylon não é bem resolvido. Tá. Não é. Ó, esses dias eu peguei um piezo de contato chinês. Sim. Fui fazer um teste. Aí, inclusive, uma dica de um amigo meu. O nome dele, posso falar o nome dele? Claro. É o Anderson Rabelo. Tá. Falou assim, Pirajá, eu tô fazendo assim agora um sisteminha aqui que eu mesmo faço. Então, ele pega o sistema, ele desmonta inteiro. Aí ele monta com outro tipo de cola, outro tipo de fio. Graça, e o negócio fica bom, rapaz. É mesmo? Fica tão bom quanto o sistema aí de 5.000, 3.000 reais e um sistema mais em conta. Sim. E ele comercializa isso? Rapaz, eu acredito que sim, viu? Tá. Não tenho certeza. Mas eu gostei muito do sistema. Só que ainda assim tem que furar. Tá. Tem que furar. Pra pôr o jack. Isso. Sim. Tem um outro sistema agora.
Eu não vou lembrar exatamente o nome do captador, mas ele fica logo atrás do rastilho. Tá. É um de contato. Ele é tipo uma varetinha Ah, uma que você já, varetinha. quando você faz o lacinho da corda, você já Aham. faz acima daquela varetinha. Ah, entendi. Acho que é não lembro mais o Tá. nome. Você testou aquele KK? Acho que é KK. Que é de contato também, tipo moedinha, assim, que você cola por Ah, eu dentro. acho que já. Aham. São esses que funcionam melhor. Tá. Mas eu nunca vi no Brasil, cara. Nunca instalei Esses também. são os que mais funcionam. Aham. Eu já testei esse, tem Highlander. Highlander é bom, só que ele é piezo, de rastilho. Tá. Isso é problemático, porque às vezes você instala e fica assim, mizinha. Claro que o luthier tem que dominar ali para colocar, mas mesmo assim, sempre tem Tem piezo problema. que é sensível demais, né, cara? Numa Esse é o problema, né? Isso, numa troca de corda, você entrega pro cliente perfeito. Uhum. Tudo funcionando bonitinho e tal. Ele troca a corda, daqui a pouco ele, a mesinha tá funcionando, tá mais baixa. Você fala, meu Deus, Caramba. entreguei em cima, né? Aham. Aconteceu, por que será? Uhum. Às vezes na troca de corda, ele coloca a mesinha primeiro, Sim. não sei como que ele coloca a ordem, né? Uhum. Já muda. Eu já vi casos de colocar num dia, cara, e só de assentar um pouco o rastilho ali, no outro dia já tá diferente o som, cara. Concordo perfeitamente. Né? Acontece isso sim. É. Então é mal resolvido. Uhum. É bem mal resolvido. Agora, o sistema de aço já é melhor. Sim. Agora, esses de contato, eu acho que são os melhores. Uhum. Agora, esse amigo meu, que ele faz o captadorzinho, simples, cara, e resolve. Sim. Resolve bem. Eu tava pensando até, eu não quero furar o instrumento. De repente, você pode colocar os fios por fora mesmo. Pela boca ali. Né? Aí prende e tal, funciona bem. Sim. Mas, com relação à captação, é isso. Uhum. Mas eu tava falando antes De que você fez o seu violão, você... Isso, voltando a falar do Pepinelli, né? Uhum. Eu já entrei na oficina dele, igual eu entrei aqui na sua oficina aqui, né? Aqui o estúdio dele, olha que estúdio maravilhoso. Parabéns, hein? Valeu, cara. O estúdio do Graça é super bem organizado, bonito, e o ateliê dele também. O meu não é muito assim. Mas o que importa é o trabalho ali, né, cara? A dedicação, o amor ali. Isso né? nós temos, com Isso, certeza. com né? certeza. Então, aí eu já tomei gosto, assim, aquele cheiro de madeira, jacarandá. Falei, meu Deus, que cheiro bom é esse, muito bom, né? E aí você vê a paixão do luthier, né? Sim. Você percebe na hora. Uhum. O profissional, de qualquer área, não estou falando só da loteria, não. Sim. Qualquer área, a pessoa que tem paixão e outra pessoa que está ali meio... Faz, só mais tá ou menos. cumprindo... Isso, né? isso. Então, a gente vê aquela paixão ali do Pepinelli, eu fiquei assim, falei, meu Deus, é isso. Uhum. E aí veio o violão, toquei um tempo com ele, aí em Sorocaba descobri um outro luthier, de violão, tá? Tô falando de violão. Sim. Que de guitarra já tinha outros antes, né? Já tinha o Chileno, o Didi, né? Grandes referências. Sim. Com certeza. Sim, Sou muito grato, né? Uhum. Mas assim, voltando do violão, que é a minha principal, né, hoje, função é fazer violão, né? Sim. Agora que eu tô querendo voltar a fazer não é voltar a fazer guitarra, eu fazia muito manutenção. Agora eu fiz meu protótipo, a gente fala sobre ele daqui a pouco, né? Sim. Mas assim, no violão, que sou apaixonado pelo violão, não, é lógico, né? Mas aí eu falei, peraí, tem um luthier em Sorocaba que faz violão, caramba, quem é? Aí, através do senhor Fraudísio, Fraudísio, ele é um amante de violão, assim, ele adora, assim, um senhor que me apoiou demais, né? Apoiou muito, e apoia até hoje, né? Falei assim, olha, o nome dele é Linneu. Sim, Linneu Bravo. Ninguém mais, ninguém menos. E eu ouvi, assim, não sei se o primeiro, mas, assim, os primeiros, terceiro violão dele. E como eu já fazia alguma coisa, nessa época, eu já fazia alguma coisa de regulagem já. Tá. As primeiras lixas ali, aquelas fricante, aquelas lixas, eu dei umas diquinhas pra ele. Olha que loucura. Tá. É mesmo? E aí ele pegou e falou, que legal, uma pessoa assim super proativa ali e dinâmica. Ele é bem dinâmico. E que você fala, ele já pega e já faz, sabe? Até hoje a gente conversa assim, qualquer coisinha, ele filtra bem. Isso me interessa, eu vou fazer. Se não interessa, não, sei não. E assim. E na época, a mesma coisa. Vi o violão, gostei pra caramba. Falei, opa, poxa vida.
Eu estava acostumado com o acabamento do Pepinelli, já era um outro acabamento. Mas como o Leno estava começando, claro, né, que não vai ser o mesmo. Uhum. Mas se você vê potencial, né? Sim, sim. Aí dá aquelas diquinhas para ele e tal. E aí encomendei um violão. Tá. Ih, rapaz, eu encomendei o violão e eu ia lá rapaz, na oficina dele. Dessa vez sem catoei. Sem canto, sem nada. E ele morava na casa a oficina na casa dos pais dele, Aham. lá na Árvore Grande. Tá. E eu ia lá, ô Lineu, tá bom, ele, ô, entra, quer ficar no cantinho aí? Você fica aí, eu vou trabalhando aqui. Ah, Rapaz, você só ali, né? exatamente. E ali pra mim eu comecei a gostar, rapaz. Aham. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele falava assim, na época eu trabalhava com, por formação mesmo universitária, assim, eu sou professor de educação física e inglês. Olha Tá. que loucura. Caramba. Trabalhei por mais de 10 anos nessa profissão, sabe? Uhum. E na época eu tava trabalhando, né, como professor, dava intervalo, eu ia lá. Sim. E você já regulava a guitarra, então? Eu já regulava. Mas profissionalmente, assim, ou... Já. Já? Já. Ah, legal. Já ganhava um dinheirinho, já. Tá. E... Porque era difícil encontrar luthier na época, né? De regulagem. E você aprendeu sozinho? Um pouco com o Didi, com o chileno, mais com o Didi. Mais com o Didi. Ele me ensinou bastante. Aham. E depois cada um tem um estilo, Sim. né? Cada um tem um estilo. E cada um vai seguindo o seu caminho, né? Uhum. E vai indo assim. Hoje, muito luthier liga pra mim, ou com certeza liga pra você, e você vai dando dicas. Claro. E assim vai, corrente do bem. Eu sempre falo isso, corrente do bem. É. Tem luthier que fica ciumado, né? É, tem cara que quer esconder o jogo, mas não tem porquê, cara, né, cara? Não, é Mudou- tudo de porque, Deus, cara. É, claro. É porque Aqui antigamente... Não é nada nosso. Não tinha, né? Não tinha luthier. Não Então, tinha. quem tinha o conhecimento não queria passar, porque era ele, era o monopólio, né? Sim. Bem nos primórdios, né? E depois foi mudando isso, né, cara? O Didi mesmo, a primeira vez que eu perguntei alguma coisa pra ele sobre verniz PU, alguma coisa, o cara me respondeu. Eu falei, nossa, o cara respondeu, cara. Massa. Né? Ele não esconde, né? Não esconde. Ele me ajudou bastante, sim. Uhum. Com certeza. Tinha bastante cara... mas acho que quem começou isso foi o chileno, acredito. Sim. O chileno, ele tá no Chile. Ele Esses foi pro dias ele Chile? me ligou. É mesmo, Conversei cara? com ele pelo Messenger, é isso que chama? Messenger. Ele ligou mesmo, fez uma ligação pelo Messenger, uma coisa assim. Do Facebook. Facebook, Tá. isso. Conversei com ele e ele falou que vai voltar pro Brasil, mas passeio só. Tá. E tá mexendo com o instrumento ainda? Sim. Ah, massa. Sim. E grandes referências, né? Uhum. Só que hoje a gente tem muita informação. Sim. Então a gente consegue melhorar muito o trabalho. Sim, com certeza. Mas eles são os pioneiros, são os mestres, Aham. assim, né? Com certeza. E eles também, tá nativa, tá estudando, claro que o trabalho vai refinando. Ah, com certeza, cara. Todo mundo, né, que quer, vai atrás, né? Não tem fim, consegue. né? É Não um tem estudo fim. sem fim, né? Não tem fim. Então, e aí eu lá na oficina dele, né, no ateliê dele, vamos dizer assim, rapaz, eu fui tomando gosto pelo aquilo. Só que ele falava, você não quer fazer um? Por que você não faz? É mesmo? Não. Eu falava, não, melhor não. Um tempo depois ele me entregou o violão eu tenho até hoje. Uhum. Encomendei um outro. Esse segundo eu não tenho mais. Tá. Eu troquei na época. Uhum. E ele, quando eu fui tomar, assim, deu aquela vontade de fazer realmente, ele já não estava mais em Sorocaba. Tá. Ele estava lá em Paraisópolis, lá em Minas. Em Minas. Aí eu liguei para ele e falei, olha, Lineu, se quiser cortar... Cara, fica à vontade. Eu vou contando a história. A gente quer saber sua história, assim. Empolgado aqui. Não, a gente quer saber sua história, louco. Eu falei, Lineu, como que faz assim o violão? Eu tô querendo fazer agora. Ele falou, rapaz, eu vou explicar para você. Aí ele explicou, ficou 1 hora ao telefone explicando. Aí quando ele terminou, muito bem. Mas seria melhor mesmo se você viesse para cá. Eu falei, posso? Claro, fica aí 1, 2 semanas que você vem aqui. Caramba, rapaz, eu fui lá. Uhum. Fiquei 1 semana lá. Tá. E aprendi bastante e eu achei que estava sabendo tudo. Eu falei, agora vou arrebentar. Vou chegar lá e é isso aí. Beleza. Peguei os kits, estava tudo quase tudo pronto, assim, praticamente para montagem. Mas quando chegou aqui, cara, dúvida. E vem dúvida. Tá. Vem. Você acha que você sabe, mas não sabe. Tem coisa que tem que ir só na prática mesmo, né? Teoria e prática, né? Daí eu falei, e agora? Aí eu abandonei um pouco, deixei um pouco de lado. Tá. E continuei minha profissão, tá? Do professor e tal.
Eu falei, agora eu vou, uns 6 meses depois, um ano, não lembro mais quanto tempo, tá? Uhum. Voltei a ligar pra ele, falei, ó, Lineu, puxa vida, eu não consegui, você não dá mais umas dicas pra mim? Falou, mas você não quer voltar aqui? Só que agora eu não tô mais em Paraisópolis, agora eu tô em Taubaté. Tá. Tá até hoje lá, né? Mudou. Mudou de Agora novo? acho que ele tá em Jacareí. Tá. Mas aí, olha, ele teve uma visão massa, porque ele foi pra Taubaté, é Rio-São Paulo, né? Uhum. Aí Jacareí também. Uhum. Então é mais fácil, né? Tá. E aí ele pegou e me recebeu em Taubaté por mais uma semana. Ah, que legal, cara. Aí eu fechei o curso, né? Uhum. E montei o violão. Tá. Esse meu primeiro violão tá Uhum. comigo até hoje. Ah, que legal. Tá comigo até hoje. E já emprestei ele pra gravação. Uhum. E já saiu legal, já, o primeiro. Saiu legal. Tá. Ele é bom. É um bom violão, assim. É bem melhor que de loja, assim, e tal. Uhum. Mas, assim, não é super. Mas o que é legal nesse violão é que ele é de mogno. Uhum. E deu uns gravão, assim, um gravão Sim. profundo, assim. E aí teve um músico, eu não vou saber o nome dele, que não é de Sorocaba, ele é sanfoneiro, assim, acordeonista, né? Tá. E ele tocava também, ele é bastante requisitado para fazer gravação de violão, porque ele tem a mão direita dele Tá. consegue fazer tudo aqueles Uhum. ritmos, né? Sim, sim. Aí ele emprestou esse violão para tocar e um cantor de música gospel que gravou um CD maravilhoso, rapaz, eu esqueci o nome dele. Depois eu te falo. Uhum. O CD maravilhoso. Ele é cantor e psicólogo também. Tá. Mas olha, é inacreditável. Uhum. É lindo. Uhum. E ele usou meu violão, acho que em 2 músicas também. Que legal, cara. E tá lá até hoje. Tá. Daí pra frente, graças a Deus, como eu fui bem instruído pelo Lineu, Uhum. e os estudos, você compra um livro, você sabe, né? Uhum. Na época, Steel McDonald's. Sim. Nossa, caro, cara. Não sei nem se eu podia falar isso, mas Pode falar, claro. porque imposto, É essas difícil, coisas, né? tudo, meu Caro, Deus, para comprar lima, Uhum. régua de luz, não tinha aqui. Não tinha. E mesmo tendo aqui, não sei, eu acho que assim, eu me adaptei melhor com essa ferramenta. Não tô falando que é melhor ou pior. Uhum. Falando que eu me adaptei mais com essas ferramentas da SteelMac. Tá. Eu achei mais interessante. Sim, sim. Mas aqui hoje tem muita coisa que eu não conheço. Tá. Que eu Aham. comprei SteelMac e tá lá. Sim. Andei comprando algumas coisas e não me adaptei Sim. daqui, tá? Mas é gosto, Claro, claro. né? E aí eu peguei e comprei o Neck Jig. Comprei, eu sei que você tem um igualzinho meu Aham. aí, né? Você é pioneiro no Neck Dig, né, cara? Eu lembro É. que... Meu, faz quantos anos que você mexe? Sei lá, uns 15 anos que você mexe com Neck Dig? É, sim. Eu acho a ferramenta maravilhosa. Tem gente que não gosta, mas quem me ensinou, quem me mostrou o Neck Jig foi o Didi. O Didi. Foi ele que me mostrou. O Didi fez o dele, não é uma coisa assim? Fez na minha casa, na minha mesmo? oficina. Ai, que A legal. gente fez junto e Aham. tal. Sim, ele é gênio, cara. Ele é Sim. um cara, assim, muito Uhum. bom, cara. E daí aí eu conheço... Não é só ter o aparelho, você tem que saber mexer também, né? Tem gente que Claro. às vezes tem e não sabe, né? Uhum. Eu sei que você domina, lógico, né? Mas eu comprei curso Sim. do Dan Erlewine, Sim, mostrando e tal. Aquilo, nossa, uma fortuna, meu Uma Deus fortuna, né, mano? do céu. E hoje você vê como você entende a mecânica, você fala, Aham. putz, simples, né, cara? Sim. Caramba. Mas pra mim é uma ferramenta bem necessária. Eu Uhum. acho muito legal. Uhum. É claro que tem guitarra que você olha assim e fala, ah, putz, essa guitarra linda. Mas tem guitarra que você fala, putz, só Neck Jig pra arrumar isso aqui. Você aperta, o braço faz assim, faz assim, né? Isso, torce tudo, louco. E régua de luz, Uhum. e luz atrás ali, você precisa de tudo, Aham. todos esses equipamentos, essa visão tem que ter, né? Sim. É amor, né? A Claro, profissão, com certeza. o capricho, É. tudo, né? E aí eu comprei, né? E comecei a fazer todas essas regulagens aí. Uhum. Regulagem, fazendo violão e fazendo regulagem. Tá. Graças, meu irmão, para passar essa transição de regulagem para fazer violão foi difícil. É uma escolha difícil mesmo, Foi né, difícil, mas foi difícil porque os clientes não deixavam, né? cara? Tá. E É. confesso que teve cliente que ficou até meio bravo, assim, meio Sim. magoado. Assim. É, porque o cara pega uma confiança em você, né, cara? Isso, igual o seu trabalho aqui. Mas né? até hoje, putz, os caras vêm... Ô, meu, tô vindo aqui, mas, putz, o Clodoaldo que indicou. Sempre levei nele. Eu sempre levei no Clodoaldo, bicho, mas daí o cara vem aqui... Eu digo né, você porque eu sei que você é bom. e acaba depois gostando, mas... Porque ele tem aquela
relação com você, né? Mas o Isso, computador não faz mais, confiança, caramba, né? aquela confiança, né? Mas eu vou deixar claro que eu indico você, não é porque você é meu amigo, porque você é bom. Imagine. Porque se você fosse meu amigo, você seria meu amigo, mas eu não ia te indicar não, hein? Valeu, ô, louco. Então eu te indico porque eu sei que você é bom mesmo. Imagine. Então faz com o trabalho com carinho, né? Com amor mesmo, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante. E vai do músico entender isso, né? Uhum. Porque uma coisa é você... Eu já ouvi, assim, falas, assim, de luthier falando assim, não, meia horinha, uma horinha eu regulo tudo. Tá louco. Eu falo, oh, meu Deus. Nossa. Então, uma coisa... Às vezes eu fico meia hora tocando o instrumento depois que eu se- regulei pra acertar, sentir. cara. Então, exatamente isso. Então, uma vez eu abri uma palestra do Kiko Loureiro. Eu quero que você fale depois sobre o Kiko Loureiro, que é falo. como que foi a relação aí. Legal, e tal. legal. Eu abri uma palestra e falei assim, foi uma frase meio forte até. Eu falei assim, todo músico tem o luthier que merece. Uma coisa é você pagar 50 no regulagem, né? Outra coisa é você pagar 500, né? Então tem que saber, não é pelo dinheiro em si, mas assim, cara, você não vai cobrar 50 e fazer um trabalho dia inteiro. Isso, né? não tem como. Não tem, às vezes 2 dias trabalhando no instrumento, não tem como. Isso mesmo. Né? Aí você deixa no outro dia para você ver se a corda assentou, para você deixar Com bem certeza. bonitinho, certinho. Então, é assim. E aí o cara faz em meia hora, uma hora, tá louco. Ô, louco. Não dá. Então a pessoa tem que avaliar isso, né? Sim, com certeza. E no começo eu lembro que as pessoas perguntavam assim pra mim, o que você vai fazer na minha guitarra? Não sei se você passou por isso também. Já O que você vai fazer? Uhum. Aí você explica. Aí chega um momento que o pessoal não nem pergunta mais. Né? Sim, sim. Quanto é tanto? Beleza. Então, ele já sabe que você vai fazer o melhor. Ele já sabe, né? Então, aí depois para passar para violão, só violão, foi difícil. Sim. Foi difícil. Teve uma galera que ficou meio magoada. Foi uma transição assim, meio demorada, ou você falou, Foi a demorado. partir de agora... Não, foi demorado, Tá. assim, foi devagar, foi Sim. em doses homeopáticas. E aí fiquei, hoje eu tô... Bom, construindo violões eu tô há 13 anos. 13 anos. 13. Mas, assim, acho que só violões, assim, uns 8, mais ou menos, 8, 9, assim, somente violão. Porque teve essa transição aí, né? E graças a Deus, rapaz, tá indo bem. Só que agora veio a oportunidade de eu voltar... não é voltar, de fazer guitarra. Que é um projeto que eu... Olha, faz uns 10 anos que eu penso nisso. Sim. E fico pensando como que eu vou fazer. Aí eu pego marcas assim, Vale Arts, PRS, Sir, Tom Anderson. Meiones, e vendo o que tem de... O que eu gosto nessas guitarras de melhor para colocar na minha. Claro que isso é questão de gosto. Sim, sim. Mas eu quero colocar o que eu acho de melhor. Aí eu fiz um protótipo. Tá Ficou pronto. sensacional, hein? Putz, obrigado. Ficou mesmo. Aí, tá vendo? Olha, ele falou. Demais a guitarra. Aí o pessoal que tá tocando tá gostando. Sim. E eu falo, poxa, que bom, graças a Deus. E aí tem mais... Esse é o primeiro protótipo. E aí tem... basicamente são versões de extrato e tele. Tá. Né? Só que tem umas modificaçõezinhas e tal. São, assim, 6... Tem 6, assim, protótipos. 6 protótipos, Isso. Tá. Isso. E já tá aceitando encomendas? Ainda não. Ainda não? Tá. Ainda não. Eu tenho que fazer tudo bonitinho, acertar tudo para não ter erro. É que eu sempre falo pra galera, bicho. O cara quer fazer um instrumento com luthier. Aí eu quero fazer uma réplica da Fender Custom, não sei o que, do ano... Meu, então compra a Fender. Perfeito. Né? Você vai fazer com o luthier, Perfeito. tem que ser personalizado, cara. Tem que ser... Concordo. Né? Concordo. Não, cada luthier tem um jeito de trabalhar, é a arte dele. Claro. Você não vai mudar. Claro. Não tem como. Lógico, o luthier ele tem que saber também, colocar um pouco na posição do músico, saber um pouco. O legal é que você é músico. Não é que eu sou músico, meio também, oreado aqui, né? Mas você sabe tirar o som do instrumento, acho que é super importante, Isso, né? timbres e som, a altura de corda, tem que saber, né? Todas essas coisas, a mecânica do instrumento, tudo mais, né? Mas, assim, é lógico que o músico vai falar para você, eu gostaria que fosse assim. E o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor possível, vai tirar o melhor daquele instrumento. Sim. Às vezes o instrumento não vai
proporcionar aquilo para você, né? Né? Não deu. Não deu porque o instrumento não vai dar, porque eu fiquei aqui 3, 4 dias aqui no instrumento. Cada instrumento tem um limite, né? Isso, e neck dig, acerta uma coisa e acerta outra e vê. Tem um limite dele, né? Tem. Aí você fala, ó, é o que... Mas geralmente, cara, o luthier que traz, né... o músico que traz pro luthier que tem a consciência, tudo, nossa, ele sai feliz da vida. Sim. Eu acho que é 99%, sei lá. Só se for um músico não sabe o que ele quer, na realidade. Às vezes acontece. Às vezes ele coloca a frustração dele no instrumento, aí já é outra história. Sim. Né? Às vezes ele não tira o som, e daí pega o instrumento, ele acha Concordo. que a culpa é do instrumento, né? Concordo ou Né? você Às vezes acontece isso. Mas é a minoria, cara. Sim, porque às vezes ele vou comprar uma Fender. Ele acha que a Fender vai tocar por ele, não é isso? Não. Não vai tocar, ele tem que saber, né? Tem que tirar o som, né? Tem, com certeza. Sim, é verdade, eu concordo. Concordo sim. Bom, eu vou falando aqui. Vai falando, fica à vontade, cara. A gente quer ouvir você falar mesmo. É muita história, né, bicho? Eu acho que até essa ideia do podcast é inspirar as pessoas, cara. Porque a nossa profissão não tá nem na MEI lá, né, cara? Não, né? Eu ia falar isso pra você. Tem gente que nem sabe o que é luthier, né? Nem o nome... O que é isso, né? Não sabe o que é. Então, eu acho que a ideia é essa, cara. Vamos fazer as pessoas conhecerem, porque todo mundo gosta de música, né? Eu sempre falo assim, o médico salva vidas, beleza. Aí ele vai, trabalha o dia inteiro ali, salvando vidas, etc. Claro, né? Muito importante. Ele sai do consultório dele ou do centro cirúrgico e tal, ele vai no carro dele, o que ele faz? Ele liga o rádio e vai ouvir uma música. Com certeza. Né? Cara... Eu tenho um aluno, ele é cirurgião. Aí ele tem um fone, ele coloca lá ele gosta de rock and roll, um AC/DC na orelha dele, enquanto ele tá fazendo cirurgia. Olha só. Então, porque acalma ele. Então, e nós acho que nós ajudamos a salvar vidas também. Cara, não é? É isso aí. É isso mesmo. Não, mas com certeza a música muda a vida de muita gente, né, cara? Claro, nossa, pelo amor de Deus. É importante, né? E eu falo boa música. Sim, com certeza. Não vamos nem falar muito. Não vamos entrar muito nessa seara aí. Porque tá meio complicado hoje, mas assim... Sim. Eu acho assim que a nossa profissão, você vai em outros países, cara, tem um valor, porque é manual, artesanal, né? Sim. Aqui é complicado. Parece mesmo. que o artesanal é mais barato, mas não é? Não. É mais caro o negócio. E é muito mais... É arte pura, com certeza. Né? E é a arte do luthier complementando a arte do músico e vice-versa. Sim. Um ajudando o outro, né? Com certeza. E por isso que tem que ter esse engajamento, esse diálogo entre luthier e músico. Sim, é importante. Claro. Você falando do Kiko, por exemplo, falando um pouquinho do Kiko. Sim, então, com certeza. Da parte da guitarra, do Kiko foi assim, ele tinha acabado de gravar o Dystopia, do Megadeth, né? E o sócio dele um dos sócios, ele é empreendedor e tal, né? Sim. Mora em Votorantim. É mesmo? E ele é meu cliente. Ah, que legal. E amigo, cliente, todo cliente é amigo, né? Sim. Daí ele comentou comigo, né? Se eu gostaria de fazer uma palestra, de palestrar num Guitar Experience, que é lá no Mosh, lá em São Paulo. Você foi no Mosh? Nunca fui, cara. Cara, que lindo, cara. Parece uma espaçonave, assim. Nossa. Lá no... Eu esqueci que lugar que é de São Paulo, me esqueci. Tem várias salas, né? Nossa, coisa mais linda. Tem uns estúdios, aquelas mesas enormes, assim, sabe? E é um pouco triste de saber que... Não, por um lado, é bom saber que você, na tua casa, consegue até produzir muita coisa boa com plugins e bom gosto, lógico, né? Ouvido bom. Aí você vê que cada vez menos as pessoas estão indo nesses estúdios enormes, assim, sabe? Então, eu não sei como que eles estão se virando, não sei, né? Mas se você vai no estúdio daquele lá, rapaz, você vê ali... Cara, eu vi... Como que chama aquele piano lá que tem aquele rotary, sei lá... O Hammond. Tinha um lá usado pelos Folhas, cara. Putz. Tava lá, e eu fiquei assim, Folhas dos anos 70, né? Eu acho. Tava lá, e o disco deles, Renato Blue Caps, e Chitãozinho Chororó já gravou lá,
Sandy Júnior, não sei, vários. E você vê assim, ó, você fala, meu Deus, muita história, né? Sim. Eu fui lá, mas no caso eu fui lá para palestrar, né? Tá. Nesse evento do Kiko. Uhum. E chegando lá, conversei com ele percebeu, acho que é a paixão, né, que a gente tem, né? Aí ele deixou a guitarra comigo, da Distopia, cara. É mesmo, Ficou cara? na minha casa aí. Pra você regular? É? É? Eu regulei a Distopia, essa da guitarra que é uma vermelha, né? Uhum. Ele deixou uma tele 7 cordas preta. Eu não sei nem se ele me mostrou essa tele em algum momento. Tá. E uma verde, aquela verde com braço, ela tem mistura de maple com weng. Tá. Ou vengueia, sei lá. Sim. Ela é mogno, Uhum. aí tem o top de maple, Uhum. e o braço é vengue ou weng, né? Com maple. Cara, que guitarra, meu Sim. Deus do céu. Mas a guitarra que ele mais gosta é uma que é uma cor assim, meio cinza. Tá. Que tem as pontinhas assim, meio redondinhas assim. Uhum. Parecida com aquela vermelha da Dystopia, mas é uma cinza. Que ele mais, na época, que ele falou que ele mais gostou, assim, Sim. de tocar, assim, Uhum. e tal, né? E aí ele contou pra mim, né? Ele viu, na época eu falava das madeiras, assim, que o músico, cara, você é músico, você manja, que você sabe que... Ó, o assunto é polêmico, mas assim, cara, madeira muda o som, cara. E eu Captador, madeira, tudo, é um conjunto. É um conjunto, cara. Se a guitarra tem escudo, se não tem escudo, tipo de captador, alnico, etc e tal. Agora, tem... É difícil falar isso, é complicado, eu não quero causar polêmica, mas tem luthier que fala que é só captador e pronto. É. E músico também fala isso. Sim. Mas tem diferença. É só que são nuances. É. São... Cara, tem pequenos até um detalhes. negócio meio físico. Porque cada nota musical tem um harmônico, Olha, sim, né? Então, uma nota que você ouve não é uma nota. Elas são várias notas acontecendo ao mesmo tempo, é verdade. certo? Tem veio de madeira e tem tipo de madeira, densidade, que vai ressaltar esses harmônicos. Sim, Então, pode ser que a madeira não influencie no timbre do captador, mas na ressonância do instrumento, no feedback do instrumento. perfeito. É exatamente isso. Né? Então, às vezes aquele harmônico que uma madeira matou, a outra ressaltou. E isso vai pro ampli, Perfeito. cara. Eu acredito nisso porque o que o captador vai pegar? Tá certo que ele tem as frequências dele de fábrica, ok, Sim. mas ele vai pegar o som da madeira. Então, se a corda ali já tem um sonzinho um pouquinho mais grave, um harmônico um pouquinho mais, né, Uhum. numa frequência do que outra, o captador vai pegar aquele harmônico Sim. e vai jogar no amplificador. Vai. Só que são nuances, né? Uhum. Às vezes, é claro que é possível a pessoa tocar muito e não conseguir ouvir isso. É Uhum. possível. É possível. É possível, mas assim, você não pode... É claro que cada luthier, cada músico tem uma verdade, né? Mas Sim. você, às vezes, tem luthier, às vezes, ou músico, né? Que bate o pé e fala, não, minha verdade é única e não muda e é o captador e ponto. Eu sou capaz de te falar, eu não sei se que até o captador ativo dá uma diferencinha dependendo da madeira, porque o ativo ele é mais pronto, É. mas partindo do princípio que ele vem o som, a corda, ele pega o som da madeira, ele vai jogar pro captador um som com frequência diferente, com os harmônicos diferentes, dá umas diferenças. Porque vibra cara. tudo, né? Tudo vibra. Agora, você coloca escudo, é um outro som. Você já tocou numa guitarra de acrílico? Já tocou? Já toquei uma vez, já toquei. Tem som? É muito diferente. É outro som. É... Mas não é o som de madeira. Não é de madeira. Não é. Agora, se o cara não consegue perceber isso, às vezes é porque ele não tem essa percepção mesmo. Isso. Eu toquei numa guitarra de acrílico, mas ela não era top, era uma chinesa. Sim. Então eu peguei e toquei assim, fiquei assim, ai meu Deus, caramba, puxa vida. Não é que ele fala mal, mas assim, é diferente. Quem gosta de madeira, do som mesmo, não vai abrir mão. Uhum. Não vai abrir mão, não tem como. Tem até esses violões, aquele lava, né? Lava. Que é de... É fibra de carbono carbono, né? e tal, é uma tendência, tudo, mas, cara, não vai substituir É outro madeira, som, né? não Eu já tem regulei como. também alguns aqui. Eu peguei já um instrumento desse, mas eu nunca regulei. Aham. Mas é um som diferente. Cara, claro que é bom o instrumento, não tô falando que é ruim. Não, tem Mas lugar tem pra o todo propósito mundo, dele. né? É. Isso.
Aí, na época do Kiko, por exemplo, eu sei que ele gosta de Alder, Uhum. Maple, né? Basicamente, né? Uhum. E captador, ele já usou vários captadores. Ele já usou captador, por exemplo, Parallel Axe, que na minha opinião, né? Ele tem menos médio. Uhum. Ele usava Parallel Axe, usava Hot Rails, que já é bem forte. Sim. Não tô falando que é feio, mas tô falando que ele é forte o som e tal, né? E hoje ele tá usando, acho que é o PAF Pro 30 anos, aniversário, alguma coisa assim. Já é outra pegada. Uhum. Já é um outro som. Sim. Codial Nico e tal, né? Então você vê que o cara sabe o que quer. Com Né? certeza. Como é que você vai falar pra ele que é tudo a mesma coisa? Pega essa guitarra é de cacheta. Não tô falando mal de cacheta, tá? Aham. Também tem o valor dela, claro. Tem a sonora, legal. Mas ele vai saber, não tem Sim. como. Uhum. Ele tem a guitarra de Mogno. Ele não usa em todas as músicas, ele usa Tá. em algumas músicas. Aham. Né? A Les Paul que ele tem, que é Pesadona. pesadona, aquela gordona assim. Uhum. E a Les Paul é bem legal. Eu acho que ela dá uma emboladinha nos graves um pouquinho. Uhum. Não tô falando mal, hein? Pelo Ah, amor de Deus. imagino. O pessoal que toca Les Paul, não, eu adoro, pelo amor de Deus, Sim. hein? Se você pegar um SG, por exemplo, eu acho que já não embola. Ela já é mais certinha. Não é mais certa, assim... Tem mais médio, né? Isso. Então, o cara sabe. Ele toca... Qual música que ele toca com a Les Paul? Uma ou duas só. Uhum. Qual música que ele toca com aquela verde que é de Mogno? Você pode ver, é sempre as mesmas músicas. Aham. Então, ele sabe exatamente o que ele quer, né? Sim, com certeza. Então, madeira vai influenciar demais. Eu conversei com ele sobre isso, aí ele ficou assim, pô, que legal e tal, não sei o quê. Você não quer regular? Falei, ó, você confia? Falei, Tó, pá. Caramba. Aí peguei guitarra, assim, pô, acho que tem até no meu Instagram, assim, as fotos da guitarra. Sim. Lá. E depois devolvi e tal, né? E ele falou assim, essa guitarra eu vou guardar e tal. Ele tem guardadinho, acho que ele mora na Califórnia. Ele tem uma casa na Califórnia, parece, e outra na Finlândia, né? Finlândia, né? Eu acho que tá na Califórnia essa Tá. guitarra. E na Finlândia, ele tem, eu acho que foi pra lá a verde, né? Uhum. E essa preta tele, 7 Tá. cordas. Uhum. E aí você não acredita. Fiz palestrei e tal, foi bem legal, gravei um curso pra ele. Gravou? É um curso bem simples. Tá. Bem simples pra músico, assim, Aham. pra nada bem assim, nada muito específico. De regulagem? Assim, Ah, que legal. como que o músico poderia regular, tem umas ideias, mesmo porque o músico ele chega no luthier, às vezes não sabe nem o que ele quer. É. Então, eu expliquei basicamente o que ele pode fazer Uhum. e quando ele for no luthier, mais ou menos ele fala, eu gostaria assim, assim, assim. O que pra não pedir, né? Isso, É. pra não viajar muito também. Sim, sim. Isso. Daí, o que acontece? Ele falou assim, mas você faz violão e tal? Eu falei, faço. Puxa, acabei de encomendar um violão com o Lineu Bravo. Falou, que massa. O Lineu é o meu mentor de violão, né? Falei, que massa e tal. Aí chegou o violão dele e tal, ele gostou, lógico, né? Um baita violão, né? Uhum. Aí, daqui a pouco, ele encomendou um. É mesmo? Meu, 7 cordas. Aí eu falei, caramba, vou fazer, beleza. Aham. E, inclusive, tem foto no meu Instagram, mas ele não teve chance ainda de tocar e mostrar pro público. Eu acho que... Aí eu falei, ele falou, você pode mostrar. Eu falei, não, só vou mostrar depois que você gravar alguma coisa com violão. Aham. Aí tem umas fotinhas assim, mas eu não falei que é dele, né? Tá. Tá no meu Instagram. Tá. Né? E aí ele, puxa, gravou um áudio assim, puxa, eu fiquei até emocionado, elogiando bastante É o mesmo? instrumento. Falei, puxa, que bom, graças a Deus. Só que tem o porém. Qual é o Ah. porém? Ele toca guitarra. Sim. Ele toca 6 cordas. Aham. Eu fiz um violão. Apesar que ele toca violão também. Toca Aham. muito bem. Toca. 7 cordas. Sim. Quando é que ele vai usar um violão 7 cordas? Vai ser raro. Mais gravação, né? No Difícil. palco é mais difícil mesmo, né? Ah, no palco ele não vai usar. É só as gravações dele. Gravações ele falou. dele, né? Que ele tem Não, estúdio. eu falo de carreira solo, as coisas assim. Isso, né? isso. E sim, mas ele falou que ele não leva esse tipo, o instrumento ele não leva, é na casa dele. Na casa dele, fica, né? né? Tá lá na Finlândia esse Aham. violão. E aí, Graça, olha que legal. Daqui a pouco vem um outro áudio dele. Ô, Pirajá, faz pra mim um violão de 6 cordas. Caramba, mano. Aí eu tô fazendo, tô Que terminando legal. agora. É mesmo? Terminando o violão de Que 6 legal, cordas. cara. Sinal que ele gostou. Pô, aí Graças sim. a Deus. Aí sim. É, cara, o Clodoaldo tá no top, assim, do Brasil, cara. Nossa, Os violões, isso aí. é isso aí mesmo. Os violões do Clodoaldo são... É outro nível, assim, ele fala do Linneu, o Linneu é excelente, mas ele tá no mesmo nível ali do Linneu, da Puxa, galera, Obrigado. né, cara, com certeza.
Quem não conhece, vá atrás. Tem o canal do YouTube do Clodoaldo que ele mostra os instrumentos dele, Isso. né? Tem os endorse, o Penese, né? Usa o violão do Era pra gente Clodoaldo. falar do É, Penese, hein? não, mas vamos Vamos, falar. vamos. E, putz, vai atrás que os instrumentos do Clodoaldo são maravilhosos, cara. Puxa, É obrigado, Graça. nível mundial mesmo, assim. Nossa, Massa. obrigado. Ah. Olha, isso é uma coisa que o músico quer, né? Vender pra Europa, pra fora, Aham. assim. Já aconteceu de eu vender alguns, assim, graças a Deus, né? Sim, E esse reconhecimento é muito bom, porque é reconhecimento do trabalho, né? com Do certeza, nosso cara. trabalho. Aí você fala assim, o cara não é humilde. Não, não, pelo amor de Deus, não é isso. É você fazer com carinho, né? Uhum, Com humildade, sim, uhum, e ser reconhecido, graças a Deus. Fala, puxa, sim. graças a Deus, né? Mas, assim, Portugal, eu já vendi, só que, assim, eles falam, nós falamos, né? Aham, Fomos colônia, né, deles, sim. então é mais fácil. Agora, quem tá lá fora compra, mas a gente vende para brasileiro, Tá. para pessoas de fora, assim, é mais difícil, Uhum, pelo próprio idioma. sim. E aí eu falei, puxa, eu tenho que gravar algumas coisas em inglês, não sei, precisava ver para ver atingir esse Aham, pessoal de fora, assim, seria legal, né? sim, sim. Seria legal. Mas aqui no Brasil, assim, puxa vida, o pessoal me acolheu demais, assim, Uhum, gostou muito do instrumento, tá tocando e sim. gostando. Eu falei, puxa vida, graças a Deus. Só que aí vem um porém, né? É você fazer os violões mais rápido. A gente não consegue. É igual a regulagem, né? A gente Sim, falou de sim, 3 cara. dias, 4 dias. Aham, Então, o violão, se você pensar, né, no friso, aquele friso, uhum, aquela roseta, aquele coisa, é bem difícil fazer aquilo, né? Claro que eu gosto de fazer, mas é bem difícil. Só que, assim, é muito tempo, demora muito tempo. demora, né, cara? Nossa. Por que você não contrata alguém? Agora tem um Ah, amigo você tá meu com um me ajudante ajudando, o agora? João, né? Uhum, E eu tô passando algumas coisas para ele. Devagar, né? Claro que eu não sim. vou falar, faça um violão aí. Não, Não, né? sim, é. Mas alguns processos dá pra passar, Isso, né? alguns processos ele vai fazendo, Uhum, tá aprendendo bem, ele é muito inteligente. uhum. E tá indo bem, graças a Deus. Mas eu não consigo fazer mais que isso. Por quê? Porque eu não quero montar uma fábrica Ah, de com violão. certeza, né, cara? Essa não é a ideia. É. A ideia é fazer artesanal mesmo, Uhum, né? uhum. E aí não. Aí fica fila, cara. Fica fila de 3 anos agora. 3 anos? 3 anos, fila. Caraca, mano. Eu fico assim, ai, caramba, e agora? Tem gente que desiste. Cara, quanto Quanto que é tempo? fila? Quanto tempo você demora pra fazer um violão? Então, uns 2 meses pra 2 fazer. meses. Uns 2 meses. Fazer Tá. um violão. É assim, incrível. Você fala assim, é muito tempo. É muito tempo, Mas né? eu demoro. Eu não... Mas tem que esperar secar a cola, né, cara? Tem que esperar a madeira mexer, né? Isso. Eu fico assim, aí eu colo, aí vou no outro dia, você lixa, fico olhando assim, puta, tá legal. Se não tá legal, vou refazer alguma coisa. Aham. Você quer fazer o melhor, né? Sim. Por dentro e por fora, né? Às vezes você fala assim, Aham. é claro que você vai trabalhando, você vai melhorando, né? Com certeza. Se pega meu trabalho hoje e os antigos, tem diferença, né? Uhum. Mas o ideal é que você, tanto o trabalho de fora, assim, se olhando assim, de encontro de friso, acabamento e tal, se você colocar um espelho, alguma coisa por dentro, tem que estar, na minha opinião, né? Uhum. Próximo de impecável, assim, Sim. né? Esse acabamento, esse amor que você tem. Quando você vê, olha dentro do instrumento, você vê, né, bicho? Isso, tem que estar, Você sim, olha dentro, você vê a qualidade do luthier, né? isso, de você olhar, Uhum. você começa a ver alguns instrumentos, claro que a referência que você tem é mais de fora, tá? Uhum. Tem grandes luthiers aqui, claro, Uhum. grandes, Uhum. tem Lineu Bravo, Sérgio Abreu, que nos deixou agora, né? Uhum. O Boldrin também que nos deixou, lembra que ele falava? Foi antes do combinado? Sim, sim. Antes do combinado. Antes Isso do foi. combinado, é. E claro que a gente tem todas essas referências aqui, Paulo Marcos, Uhum. Rafael Rabelo, Marcelo Cola, é que eu vou esquecer de falar algum luthier aqui, puxa, vai ser triste, hein? Mas grandes nomes, né? Uhum. De violão, né? Sim. E só que assim, lá fora tem os trono master, Aham. né? Quem que são os caras que você se inspira, assim? Boucher, que é um grande, foi um grande mestre, né? Francês, né? Uhum. Tem você olha, você fala, meu Deus. Tem Ramírez. A Uhum. Ramírez é fábrica, assim, né? Mas Sim, assim, sim. através da escola Ramírez, surgiram grandes nomes, assim, Uhum. assim, Marcelo Barbeiro.
Por exemplo, Marcelo Barbeiro foi um grande luthier, assim, as pessoas nem conhecem muito bem, mas assim, Uhum. grande mesmo. Conheci através de um amigo meu que falou muito bem, né? Ele tá na Espanha, ele me fala bastante coisa, né? Uhum. E Antônio Maria Monteiro. Antônio Maria Monteiro, pra você ter uma ideia, quando o Edson Lopes, que inclusive tem um violão meu, acabei de fazer um violão pra ele. É mesmo? Logo ele vai postar. Aham. Ele tem vários vídeos, né? Ele vai postando Sim, assim. sim. Logo ele vai postar outro violão meu. Mas ele foi lá na Espanha e encomendou um violão. Quando ele foi Uhum. buscar, ele comentou de mim. Aí ele mostrou meu trabalho, ele foi lá dentro, pegou um pacotinho de goma laca assim e falou: "Ó, este para Pirajá." Caramba, aí Me sim. deu, eu falei, Que caramba, legal, massa. Tem cara. até hoje, ainda nem uso, eu acho Aham. que guardado assim. O Antônio Maria Monteiro, Aham. tem Ramírez, já falei, Boucher, Hauser, House. né? Que é alemão, né? Uhum. Um violão bem sério, assim, um violão maravilhoso. Sim. Sério que eu digo assim, o som, Sim, sim. é claro que você sabe. Aham. E aí Torres, né? Uhum. Que já é espanhol, né? E antes disso tinha Pernas, que é italiano, Uhum. por exemplo. Aí você vai estudando essas histórias assim, né? Tem gente que conhece muito, sabe muito. Sim. Agora, uma coisa que a gente não pode confundir. Uma coisa é você conhecer muito de história, né? Uhum. Do violão. Eu conheço muito. Ah, eu sei muito de violão. Beleza, você sabe muito Uhum. de história, ótimo. Agora, o gosto do violão, o timbre, é pessoal. Pessoal, com certeza. Tem gente que fala assim, esse violão não é bom. Esse é bom. Por que não é bom? Se você gosta de violão, por que não é bom? Uhum. O violão é bom. Você pega por que você pode pegar um de Jorge e adorar o som do de Jorge, ué? Uhum. Por que você acha que o João Gilberto tocava com o de Jorge, não tocava com, sei lá, com o Ramírez, então? Uhum. Ele adorava, ele tinha condição de comprar qualquer violão que ele Qualquer quisesse. violão, com Ele certeza. tocava com o de Jorge por quê? Uhum. Autor, né? Tocava, Sim, se não me sim. engano. Porque ele adorava o som. Uhum. Era o som pra ele, né? É, Então não tem violão, um instrumento ruim, bom, assim. Eu acho assim que tem gosto. claro, claro. Então eu gosto desse instrumento. Ah, esse aqui tem mais médio. Pode ser ruim pra você, pra mim não. Uhum. Ah, esse aqui é mais metálico. Ah, mas tem mais volume. Ah, cada um, sabe? Com certeza. E isso Você tem uma planta específica que você usa ou você tem uma planta sua ou você faz de acordo com o que o cara quer, assim? Ó, não dá para reinventar a roda, né? Aham. Então, assim, existem várias escolas. Uhum. Eu fiz vários leques, né, de instrumento, né? Que dentro do instrumento tem aquelas barrinhas que reforçam, né? Sim, leque harmônico. Ele reforça e ainda dá os timbres ali e tal, Uhum. né? Fiz vários. Fiz Torres, fiz Hauser, fiz Ramírez. Uhum. Mas aí eu fui me adaptar melhor. Assim, não é adaptar, eu fui gostar mais do som da treliça. Treliça. Que é uma série de madeiras cruzadas ali, né? Uhum. Opa, bati aqui no microfone. É de boa. Bati assim. Você tem que fazer um... Como chama aquele aqui? Não tem aquelas histórias que as pessoas batem no microfone? Você tem que fazer isso no final do ano? Ah, sim. Todo mundo que bateu no microfone. Verdade. A gente- Fazer um compilado de batidas. Primeira. Aham. É nada, o Rodrigo Bateu também? veio, nossa, ele bateu, que ele fala com a mão assim, ó. Bateu bastante, mas de boa, Ai, tranquilo, ai. tranquilo. Então, esse tipo de treliça tem várias. Aí você fala assim, violão treliça eu não gosto. Opa, pera um pouco. Você não gosta de treliça, mas qual treliça? Uhum. Como foi feita? Tem vários. Tem treliça de 12 barras. Nossa. Tem treliça de 10, de 8, de 5 barras, de 3, de 6, né? Tudo quando eu falo 5 é o dobro, né? Porque Tá. essa de 12, o dobro de treliça, 24 barras. barras. Tem uns que são de carbono, tem outros que Uhum. tem muito carbono, tem outros que tem pouco carbono. Uhum. Então você vai estudando isso aí, né? Eu faço treliça reduzida. Eu Tá. uso 5 treliças, 5 barras Tá. reduzidas. Eu, assim, é o que eu mais gostei de fazer. Uhum. E o que os músicos mais falam, que gostei, esse tá legal, tá legal, tá legal. Uhum. Então eu continuo fazendo. Legal. Um time que tá ganhando não vai Com mexer, né? certeza. Então eu tô fazendo assim, mais treliça. Mas não é assim, você só faz treliça? Não. Uhum. Pirajá, eu quero que você faça um violão com leque Hauser. Eu vou fazer. Tá. Eu quero que você faça uma réplica Hauser. Não vou fazer. Sim, sim. Eu vou fazer violão Pirajá. Uhum. E aí, em cada violão, você vai colocar seu toquezinho ali, vai mexer um Sim. pouquinho. Não tem como, Não né? tem como, né? Alá Pirajá, outro alá Lineu, alá, sabe? Tem um pouquinho assim, né? Tem que mexer um pouquinho, né? E é por isso que o cara vai atrás de você, né? Porque Pra ter ele quer aquele som, ele né? quer o seu som, né? Isso. E eu faço assim hoje, porque hoje eu tô fazendo mais treliça. Uhum.
Porque, assim, as pessoas pedem mais treliça. Sabe como que é feito? Através do Penese, por exemplo, Tá. ou do Edson Lopes. Uhum. O que eles falam? Ó, eu quero um violão igual aquele do Edson, ou igual aquele do Penese. Tá. Nunca vai ser igual, porque violão cada um vai ser de um jeito. Sim, sim. Um som mais parecido, vamos pensar, vai. E que violão que é? É treliça. Uhum. Então eu vou fazer treliça, Uhum. entendeu? Mas Sim. por isso. Basicamente. E do... Temos tempo ou não? Claro, temos tempo. Vamos aí. E do Penese, por exemplo. O Penese... Como eu conheci o Penese, né? Uhum. Através do Lineu Bravo. Olha a corrente do bem, Caramba. como funciona. Olha a corrente do bem, como que Uhum. coisa linda. A gente não começou com o papo falando às vezes tem luthier que tem ciúme, às Uhum. vezes Uhum. que não é legal. É legal mostrar e falar. Isso é importante. Uhum. Aí você abrir meu Instagram, o meu Facebook, vai ver os leques que eu faço aberto lá, tá Aham. aberto. Aham. E não tem segredo, é tudo de Deus. Claro. Sabe, teve uma vez um músico que me encomendou um violão, e falou assim, violão não é meu nem seu, viu? É de Deus, tá tudo emprestado aqui, é tudo dele. Eu falei, putz, é verdade, Verdade. é verdade. Uhum. E as informações também. Por que eu vou esconder a informação? Aí, de repente, eu morro, descobri um negócio legal, vai ficar guardado? Tá louco? Não, cara. Passa pra frente, né? Isso. É. E outra, se fosse, por exemplo, fácil fazer um Hauser, você faz um Hauser, eu faço um modelo Hauser, mas Hauser quem faz é Hauser. É house, claro. Quer violão mais assim estudado do que Hauser? Uhum. Tem planta, tem tudo. Hauser 37, por exemplo. Uhum. Nossa, o violão mais estudado que tem. Uhum. A pessoa não vai fazer igual. Se ele fizer melhor, depende do gosto do músico. Ele vai falar assim, é melhor. Aí tem a barra da etiqueta. Ele vai ter que fazer. Nunca ele vai, né? Uhum. Como que você vai fazer um melhor que um Hauser? Tá louco? Não. Ué, para aquele músico, pode ser melhor, porque ele se adaptou mais, ele tocou e tal, né? Pode ser Uhum. que ele pegue um Hauser e não se adapte bem. Sim. Aí pega um outro e fala, adaptei bem com esse aqui, ó, adorei e tal. Então, assim, depende do músico Sim, gostar, sendo caro o instrumento ou não, Aham. né? Aham. Então, daí o que acontece? O Lineu falou assim, olha que história, vou falar bem rapidinho. De boa, mano. O Vontade. Penese foi tocar, acho que foi na... Deixa eu um pouquinho, tá? Ele foi na Argentina. Ah. E o Penese já tinha violão do Lineu ou Do não? Lineu. Tá. Acho que ele tinha 2, não sei. Aham. Ele foi na Argentina, ele pegou um voo e ele teve que despachar o instrumento. Tá. Quando chegou lá, chegou aberto. Putz. Não quebrou, mas eu acho que pegou frio, não sei o que é, não é pressurizado, eu não sei como que funciona, tá? Aham. Então na quina ali, acho que foi ali uma força tão grande que ele não soltou as cordas, Tá. que ali não quebrou, ele só escapou. O tampo? Isso. O que ele fez? Penese é um cara mestre que ele foi. Ele foi numa papelaria, Ah. comprou um papel contact, Tá. Aham. vestiu ali e fez Ele show, fez o show. cara. Caramba. Aí ligou pro Lineu. O Lineu já não tinha mais tempo de fazer concertos, essas Tá. coisas, né? Porque hoje, assim, a pessoa me fala, ó, você não faz regulagem, faz concerto. Concerto do meu próprio instrumento, às vezes eu não faço. Tá. Indico Entendi. pra alguém fazer, porque não dá tempo. Uhum, uhum. Às vezes o músico fica assim, como não? Fala, não dá tempo, porque tem uma fila enorme. Sim. Eu vou indicar para um luthier que eu confio, né? Isso. Aí o Lineu falou assim, ó, vai lá com o Pirajá que ele vai consertar para você e aproveita e testa o violão dele, né? Tá. Aí ele foi e falou, ó, quero testar. Uhum. Rapaz, ele testou, gostou, Uhum. viu algumas coisinhas que podia ser melhorada. Falou, faça, se gostar, eu vou ficar. Aí eu fiz e ele gostou, rapaz. Caramba. Aí ele ficou com o instrumento. Uhum. Esse violão, depois ele me indicou para Eagle. Fez uma assinatura pela Eagle, Pela né? Eagle. Sabe quantos violões? São poucos, são 6 violões só. É mesmo? 6 violões Eagle, Pirajá, Penese. Foi feito lá no fundo da minha casa, lá no... Sim, onde você trabalha. Isso, lá na oficina. Vinha com a marca Eagle, mas era Isso. você que fazia. Eu que fazia. Aham. Foram 6 instrumentos. Tá. E um deles eles deram pro Penese, Uhum. né? E esse violão ele trocou comigo, trocou de uns 7 cordas. Tá. Que ele tem até hoje, é um violão, é o mais antigo que ele tem, né? Uhum.
Ele, inclusive esse que é captado. Tem captador, PA, Tá. coisa, rapaz, é complicado. A gente já conversou sobre isso, Sim, sabe sim. que é complicado. Mas ele usa, mas às vezes pode ver que tá microfonado. Tá. Não, é difícil. É aquela história que a gente já falou, né? Uhum. E aí ele trocou, falou assim, ó, eu vou te devolver esses 6 cordas e você me faz uns 7 cordas. Aí eu fiz, a gente trocou. Aham. Esse violão tá lá no Nordeste, eu vendi para um É colecionador mesmo? do Nordeste. E aí começou essa parceria, rapaz. Uhum. E através do Linneu. Sim. Olha só, Que legal, ele não né, tem cara? ciúme em nada, nada. Ele falou, não, vai em frente, vai em frente. Uhum. E o que ele pôde me ajudar assim, de fazer, ele fez. E faz até hoje. E, cara, e a corrente do bem, Sim. a gente tem que fazer isso. Tem que fazer, cara. Ajudar as pessoas, sabe? Só volta coisa boa pra você, né, Isso. cara? Lógico que você encontra de tudo no mundo, você sabe, né? Sim, com certeza. Tem pessoas que chegam assim e não tem uma troca, assim, sabe? Às vezes você vê uma É. intenção meio Você fala, ih, meio cara, cruzada ali, né? mesmo assim você fala alguma coisa, depois você fala, ih, cara, Uhum. aí já complica. A Uhum. pessoa passa mensagem 1h da manhã, quer saber. Aí complica um pouco. Mas assim, tem que ter um simancol, né? Tem. Tem que ir atrás, né? Porque Com como a gente certeza. foi atrás, compramos livros, estudamos, fizemos de Uhum. tudo. Hoje tem muita coisa na internet. Com Claro certeza. que a prática é que vai definir mesmo. Né? Cara. Mas teoria tem muito. E aí, claro, que a pessoa quiser perguntar, se eu falo assim, ó, eu falo sempre assim, eu pode perguntar, se eu souber, eu vou responder, com certeza. Uhum. E começou assim. Sim. E hoje, assim, tem um luthier que pergunta, cara, eu queria... Pra mim, eu tô conversando com você, assim, eu pensei que ia ser tão difícil, assim, você não ia ser acessível e tal. Uhum. Falei, cara, pelo amor de Deus, Né, mano? somos filhos de Deus, cara, Com estamos aqui certeza. pra isso. Tem como um ajudar o outro, Sim. sabe? Eu acho que esse é o mais importante, né, cara? A gente não deixa nada aqui nessa vida, né? O que a gente deixa é o nosso legado, nosso conhecimento, né? Perfeito, As cara. pessoas que você fez contato, que vão lembrar de você, Isso é muito né? bom, né? Com certeza, cara. Eu acho que esse é o mais importante de tudo, né? Deixar uma coisa positiva, assim, Com isso é certeza. muito bom, né? É. Muito bom. Né? Falando coisa positiva, não vamos falar de política, então. Não. Tô brincando. Vai virar humor já. Nossa, Brincadeira. Nossa senhora, ai, meu Deus do céu. Legal. Então, Clodoaldo, assim, pra gente indo pros finalmente aí, você tem algum conselho pra galera que tá começando na luthieria? O cara quer entrar nesse meio, tanto na parte de regulagens, como fabricação, né? Ó, primeiro que não é fácil, Não né? é. Não é fácil, não. Tipo assim, desista. Não, tô brincando. Tipo, de quieto vai virar humor. Vai. Não. Eita. Ó, primeira coisa, ele tem que estudar mesmo. Uhum. E hoje na internet tem bastante coisa boa para se ver. Tem, cara. Mas ele tem que seguir o seu canal. Primeira coisa, né? Alguma coisa que eu tenho lá de vídeo, só que eu não tenho vídeo assim... esses vídeos que eu tenho, que eu falei do Kika, são cursos pagos, né? Sim. Mas do seu canal, por exemplo, que é um canal aberto, assim, tudo... Cara, tem tanta coisa boa. Eu falei que eu mesmo já vi, eu já usei, cara. Ô, louco. Você falou, É uma honra, cara. Aí, ó. Ô, louco, é uma honra, mano. Que é isso. É demais, ô, louco. É demais. Fantástico. E muitas vezes a gente tem luthier que tá começando e me pergunta uma coisa, daqui a pouco eu tô ensinando, daqui a pouco ele me fala uma coisa que eu falo, opa, caramba. Nunca tinha pensado nisso? Então. Isso mesmo, cara. Isso. Então, assim, tem que estudar primeiro, né? Tomar muito cuidado, porque, assim, os primeiros instrumentos que ele pegar, ele pode errar, fazer coisas né, que não deve na guitarra dos outros, no instrumento dos outros. Então, ele tem que fazer instrumentos, assim, dele, né? Ou alguma coisa mais que ele pega mais em conta para ele fazer essa experiência. E saber que tem muito curso hoje de construção de violão no Brasil. Tem, né? Tem presencial, tem online. Online, Brasil tem também, mas tem de fora, sabe? Sim. Pode comprar. Ele vai ter que investir. Não Sim. tem essa do cara falar assim, ó, do profissional, eu quero me profissionalizar, eu quero ser luthier. Mas, meu,
você não quer gastar nada? Então, vai para casa. Não. Porque se o médico gasta, o professor gasta, o pedagogo, sei lá quem mais, sabe? Você gasta Com estudando. certeza, com certeza. Então você tem que estudar. Uhum. É muito comum, assim, eu ouvi às vezes, tem tal coisa assim, assim, assado. Ah, mas é muito caro, não quero. Cara, isso você está desvalorizando a sua própria profissão, cara. Você tem que ir atrás e tem um custo. Uhum. Então você tem que investir, né? Por exemplo, o Neck Dig, por exemplo, e depois, quando ele tiver mais na frente, né? Ele vai ter que comprar um negócio legal. Eu quero uma regulagem simples, X. Neck Dig, eu quero Neck Dig. É outra regulagem. É outro X, né? E você tem para oferecer, porque aí você sabe, você já estudou, você sabe, cara, é diferenciado, você vai saber, né, como que é. Agora, eu não tenho dinheiro para investir, complica, né, porque como é que você vai aprender, né? Dá para se aprender bastante online, mas de repente você quer ser aquele luthier que cobra 500 ou aquele que cobra 50? Ou que o cara vai ficar falando bem de você ou que vai, de repente, decepcionar? Só leva uma vez, né? Isso. Então, tem que fazer com carinho primeiro, estudar, e pode perguntar, assim, que na realidade os luthiers, assim, eles respondem, Sim, né? sim. E lógico, ele vai... E tem o Simancol também, que você pergunta alguma coisa e outra, assim, né? E saber até onde que você pode chegar com cada profissional, né? Claro, claro. Eu mesmo já sei, né? Vou perguntar, deixa eu perguntar e tal, né? Tem luthier que não gosta nem que mande áudio, tem que escrever, e assim vai, né? E é uma profissão muito linda, que eu acho bonito demais. Nós somos suspeitos, né? Com certeza. Mas é muito lindo e quem sabe agora você fazendo esses podcasts e falando sobre nossa profissão. Ela vai falar de política, eu não ia falar de política, mas assim, é uma coisa que devia ser comentada, sabe? Até no Senado, sabe? Em algum lugar assim, que eu não sei como, para regulamentar sabe? Essa nossa profissão, porque é uma profissão. Com certeza, muito cara. importante. Com certeza. E a gente fica sempre assim, o que você é, né? Um artesão, né? É um artista, claro, mas é tudo isso, mas tem um nome, luthier, você é um luthier. Com certeza. E não é regulamentada, cara. É uma coisa um absurdo, assim, né? É um absurdo mesmo. Me parece que lá no Sul tem uma faculdade. Tem sim. Será que é o UEL? Não lembro mais qual faculdade. Eu não lembro o nome também. Mas tem a faculdade de luthieria, sim. Então, mas você vai para os Estados Unidos, Europa, nossa... Aqui a gente tem a FATEC não. Não, Tatuí tem um curso, mas não é faculdade, né? De luthieria, mas é mais para instrumento clássico, né? Né? Aqui perto, mas mesmo assim, faculdade de luthieria... também, né? Tatuí, você diz? Tatuí... De arco. De arco, né? Arco, né? E... tem sim. Eu acho que lá também eles têm até de áudio. Ah, não, é FATEC. De áudio, a FATEC, isso. Áudio, Então, tudo isso é importantíssimo. Né? Imagina o estúdio que você tem aqui... Coisa linda, cara. Você vem aqui, você fica maravilhado, porque é muito perfeitinho, tudo bonitinho. E isso, cara, quanto tempo você demorou para ter esse conhecimento? Ah, com certeza. Né? E isso tem custo. Tem custo. Tem custo. É lógico que você pode, se você perceber que a pessoa tá indo, tá se dedicando, você pode dar algumas dicas, mas de repente a fala da pessoa que quer uma dica sua não é nem essa, seria ou você ministra alguma aula, você pode me dar um curso, quanto custa? Ué, você não pagou para aprender, por que você não vai... Com certeza. E assim vai, né? Mesma coisa luthier, né? Não, o cara consegue, como na música também, ele consegue aprender muita coisa no começo. Muita coisa, né? Só que vai chegar uma hora que as informações estão todas desencontradas, né? Nossa, e nem me fale. Vai chegar uma hora que o cara vai precisar ter um norte ali, né? Porque tem gente que Precisa do professor. Tem gente que é muito bom autodidata, né? Aprende muito sozinho, né? Sim. E tem gente que vai precisar de um esclarecimento ali, né? Porque às vezes você demora 1 ano para aprender uma coisa e chega um cara que já faz aquilo, que já é experiente, fala assim um negócio em 1 minuto. Do nada, né? Muda a sua vida, né? E experiência dele, né? E tem gente que é muito musical, assim. Eu não sou musical, eu gosto, assim. Claro, todo mundo tem um nível de musicalidade, assim. Claro. Eu, assim, tenho, mas eu sei que, puxa, você tem muito mais. Imagina. Eu tenho um primo, o nome dele é Márcio.
ele tem uma musicalidade incrível, ele é muito musical, mas ele não estudou. E se ele tivesse estudado, ele, cara... Não, ele é bom, tá? Sim, Ele é bom. sim. Mas se ele tivesse estudado, ele alcançaria mais, né? Eu digo assim, não tô falando financeiramente, tô falando assim, na música mesmo, sabe? Sim. Bom, é claro que o conhecimento de música, vamos falando do guitarrista, também não é só de tocar, né? O guitarrista não é só tocar que ele tem que saber timbre. Ah, com certeza. Mixagem, um monte de coisa e tal. Tem muito guitarrista que toca muito bem. Sim. Às vezes ele não conhece, não sabe não sabe regular. Olha, Não adianta ela tocar pra caramba e às vezes não ter um som bonito, né? Porque aí a mensagem não vai vir, né? Isso que você falou é importantíssimo. É importantíssimo, né? O timbre, eu sou ligado nessa coisa de timbre. Só que assim, cada um tem um gosto. Claro. Mas quando você vê que o gosto que é duro falar porque cada um tem uma verdade, mas assim, o alto nível, assim, pode ter um nuancezinho, um pouquinho mais grave, um pouquinho mais médio, um pouquinho mais agudo, mas você fala, não, tá lindo, tá lindo, é isso, né? Sim. E antigamente eu falava assim, eu pensava, eu via assim, eu toco com guitarra, assim, sempre usei pedal, né? E o JMP1, essas coisas, eu gosto de valvulado, sempre gostei. Porque eu já não toco bem, né? Aí eu fico sentindo o som da válvula assim, e aquilo me empolga, sabe? Eu acho legal. Mas eu pegava as pedaleiras antigamente, eu tive uma RP10, acho que eu tive. Não, a Legend, que é com um tá. Até tava com o Didi essa pedaleira na época aí. E assim, a pedaleira, ela vinha o som, mas era meio digital, assim, falava, putz, caramba, o que será? Eu vi aquilo e tal. Hoje, rapaz, o pessoal regula umas pedaleiras assim, que eu falo assim, cara, que fantástico, como tem esse ouvido? Eu não tenho, tá? Posso dar uma referência, até posso falar o nome dele? Claro. Do Deco. Nossa, o Deco Félix, Decão. Deco sensacional. Até um tempo atrás ele usava uma RP o quê? RP12. 12, antiga pra caramba. E, cara, e um baita som. Referência aqui em Sorocaba, cara, de timbre, né? Então, cara, ele tem um ouvido, assim, privilegiado, né? E ele tocando assim, eu fico assim, ó. É claro que eu vou tocar, na paletada eu sinto uma diferença, assim. Mas no som aqui, cara, pra mim quase que eu não percebo, cara. Juro pra você. E antigamente eu senti aquele som de distorção. Mais distorção, que fica aquele som meio digitalizado, não acho, não é legal. Agora hoje, cara... E assim, não precisa... Eu não sei, pode ter gente que vai discordar aí de mim, mas assim... Tem Neural, né? Tem Kemper, tem... que mais? Holland, não sei o quê, Pod, não sei o quê, tá, eu não sei nem o que bem fala. Fractal, isso também. Mas, cara, o Deco tira som de GT1, cara. GT1, RP12. É absurdo. Mano, ele é bom demais. Tá aqui, ó. O som tá aqui, ó. Tá aqui, né? Isso, Tá aqui, dedo, aí depois vem o resto. Então... Né? Isso pra qualquer coisa, até pra violão, né? Isso. Né? Nossa, violão. Você quer que eu dê um exemplo pra você, pra finalizar? Por exemplo, fala do... Não sei, desculpa, eu tô falando... Imagine, fala. Fala do Edson Lopes. Que eu sou fã incondicional, né? O Edson Lopes, ele... Não, do Penese também, lógico, são mestres, assim, né? São mestres, né? Mas o Edson, Bom, agora eu conheci, tem um novo professor agora em Tatuí, o nome dele é Diego Salvetti. Ele é italiano, mas toca demais. Ave Maria. Tudo alto nível. Sim. Agora, o Edson, falando do Edson, por exemplo, eu tava comentando com o Edson, eu não entendo, porque ele vai fazer o ataque do polegar numa corda lá, sei lá, na corda lá, sei lá. Ele vai fazer o ataque, milésimo de segundo, mas ele não ataca assim do nada, assim, ele faz todo o movimento, assim, parece que faz uma bolinha, assim, para depois fazer o ataque, assim, ó. Aí ele vem aqui, ó, aqui é pianíssimo, aqui é cavalete, não sei o que. Ele pega o seu violão, ele fica tocando, você fica assim, ó. Não sabia que tinha todos esses sons no meu violão. Eu que fiz esse violão aí, mas é que a mão do cara, o cara toca muito, cara. Sim. E eu ouvi muito o Edson falar, sabe? Tá bom, mas precisa disso, precisa um pouco mais isso, precisa para melhorar seu violão, meu violão no caso, né? Agora ele pegou esse violão, ficou maravilhado com o violão, cara. Fica assim, meu, graças a Deus. E ele não tem um violão só, ele tem uns 5, 6. Caramba, mano. Que violões assim de alto nível, cara. Violões... É que não vou nem... É ruim de falar autores, né? Mas assim,
autores da Itália, Uhum. Espanha, do Brasil mesmo, ele tem também, né? E são grandes luthiers, assim, e ele tá adorando o meu, tá tocando, fica assim, ó, meu Deus, será que eu mereço? Meu Deus. Claro que merece, ô louco. Muito obrigado. Ai, Meu Deus do céu. Vamos ver. E assim, só que a busca para melhorar é eterna, igual você já falou, Sim, né? Você sim. falou isso aí. É isso. Não tem fim, né? Será que eu respondi? Eu Respondeu. falei? Cara, e assim, onde que o pessoal te encontra? Redes sociais? Como que Ah. encomenda um violão com você? Ó, e assim, eu sou muito ruim de rede social. Meu Deus, graças, eu acho que eu não tenho nem 3 mil seguidores, acredita? Putz, ó, gente, Pouquíssimo. segue o Clodoaldo, hein? Por Vai favor. estar todas as redes aí na descrição aí. Então, eu tenho um Instagram que é Clodoaldo Pirajá, Uhum. né? E o Facebook também, Clodoaldo Pirajá. Tá. Eu acho que Facebook tem 2, se eu não me engano. Uhum. E até falaram uma coisa pra mim que eu achei interessante. Ele falou assim, ó, você tá colocando foto de perfil pessoal, Ah, tem que separar, né? e do profissional, não faça isso. Então, eu faço isso não é legal, né? Uhum. E até tem umas fotos lá de eu fazendo umas poses de musculação. Ah, o cara é bombadão, eu tô começando né? a treinar agora. Luthier bombado. Aí eu parei de postar isso aí. Aí eu vou voltar a postar só os violões e as guitarras. Agora vamos ver. E aí, então, tem esses dois, né? Tá. E assim... E o YouTube também, né? YouTube, Clodoaldo Pirajá. Tá, também. tudo Clodoaldo Pirajá, Clodoaldo então. Pirajá. Aí a pessoa brinca comigo, fala, pirajá, pira depois, pira daqui a pouco. Tem que pirar, né? Tem que pirar. Positivamente. Isso aí. E assim, com relação à encomenda, é mais pelo WhatsApp. Tá. Aí, o que ele faz? Bom, se procurar no Google, assim, Vai achar, tem né? um número lá certinho. Tem site também? Tem site, Clodoaldo Pirajá também. E aí ele tá um número ali, ele entra em contato. Beleza. E a gente conversa pelo WhatsApp. Legal. Jóia. Aí as guitarras, aguardem, tá Legal, chegando. legal. Tá chegando. De repente, quando ele for lançar, a gente faz mais um episódio aí se mostrando suas guitarras. Vamos fazer isso? Vamos. Eu queria fazer alguma coisa de um lançamento das guitarras e fazer um evento, assim, sabe? Isso é legal, hein, cara? Eu vou convidar você pra você ir também. Pra caramba. Ir lá tocar. Não, com certeza, cara. Alguma coisa, sei lá, Pirajá Experience. Aí sei sim. Lá, olha, falei bonito. Vamos ver. Joia. Bom, obrigado, Clodoaldo. Obrigado pela sua presença aí. Eu que agradeço. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente aí, né? Uma história de luthieria aí que eu conheço você há muito tempo e eu vi a evolução sua, cara, né? Você sempre foi bom, sempre foi reconhecido aqui na cidade, região, como um grande luthier. E quando começou a fazer os instrumentos, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E eu digo mesmo de você, que você é um mestre, viu? Olá. Mestre. Parabéns, cara. Valeu. Parabéns. Então, se você gostou aí do nosso bate-papo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ajudar de alguma forma, você pode ser membro do canal e tem uma categoria de membro, que é o Luthier Pro, que vai poder deixar perguntas aqui para os convidados, né? Então, eu vou esperar fazer uma base legal dessa categoria. Também vai ter um grupo do WhatsApp que o pessoal vai poder conversar, tirar dúvida um com o outro. Eu vou estar nesse grupo também. Então, quem for membro vai poder deixar perguntas, eu vou fazer para os próximos convidados e vai ficar sabendo quem que são os próximos convidados também. Então, valeu, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até mais. Aê, valeu. Aí.